TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura, recebendo hoje a nossa estimada professora de filosofia, a Raquel Nigro. Seja bem-vinda e já de antemão, professora, para a sua saudação a seus alunos, seus colegas. Tenho muitos deles, tantos anos de vida acadêmica e de docência. E, enfim, muito obrigada pelo convite. É muito bom que esses espaços se abram, sobretudo para nós mulheres, né? Que tem uma, digamos assim, uma visão diferente ou diferenciada do mundo. Outro olhar, né? Sobretudo porque essa história sempre foi contada por homens, né? Então é sempre bom aparecer exatamente um outro olhar. E queria agradecer também a minha casa aqui no Rio de Janeiro, que é a PUC Rio. Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso. Cheguei aqui há mais de 20 anos e fui recebida na PUC de braços abertos. É assim a instituição do coração. Hoje eu tenho uma filha carioca, já moro aqui há muitos anos. O nome dela está presente, né? E o cara metade, pode declinar aí, por favor. Está aqui me assistindo, a minha filhotinha linda. Qual é o nome dela? Olivia. Olivia, e passando energia. E o esposo? Jean-Marc. Eu fui fazer um doutorado em filosofia e o meu filósofo escolhido foi um filósofo francês que morreu, inclusive, em 2004, em filosofia contemporânea. Ele se chama Jacques Derrida. E quando eu estava na França fazendo os meus estudos, eu conheci meu marido. E aí eu acho que abriu ainda mais na minha cabeça uma outra cultura, um outro país, uma outra língua. E acho que isso é super importante, né, para Deixa eu te fazer uma pergunta. De que maneira o idioma favorece filosofar? Há quem diga que os alemães são bons de filosofia, os franceses de sociologia, né? E os ingleses de economia. Essa é uma boa Você que também fez uma tese de doutorado em cima da linguística. Muito sobre isso, exatamente. Ajuda a gente aí a... A verdade é, assim, eu tenho um filósofo muito famoso, chamado Martin Heidegger, um filósofo alemão, e ele escreveu em determinado momento que só se podia filosofar em alemão, porque o alemão era a única língua que conseguia traduzir a profundidade da língua grega, do grego clássico. Hoje isso é muito questionado, porque, enfim, é uma determinada forma de vida da Alemanha, do Ocidente ou da Grécia. Não, a gente não precisa necessariamente de uma determinada língua para poder filosofar, né? A filosofia é muito mais uma alta reflexão, uma reflexão voltada para o outro, uma forma de pensar do que uma determinada língua. Então isso ficou famoso, tem até uma música do Caetano que eu acho que comenta sobre isso, mas não, pode se filosofar em qualquer língua. Então, linguística, a sua tese de doutorado. Foi sobre exatamente essa relação entre política, linguagem e a desconstrução, que é um nome famoso desse filósofo. Hoje é uma palavra super utilizada, já caiu até no senso comum, todo mundo desconstrói tudo, mas é um conceito filosófico específico do Jacques Derrida, essa expressão desconstrução, e ela é uma desconstrução exatamente das oposições linguísticas que comandam o sentido da língua. Não é uma desconstrução, enfim, mas o uso corrente dessa palavra não está errado, não é isso que eu quero dizer. Ele só foi popularizado, né, como uma forma. É preciso desconstruir preconceitos, é preciso desconstruir essas crenças. Não está errado isso, só que o sentido filosófico do termo é um pouquinho mais específico. E são desconstrução da linguagem. É uma desconstrução que se dá no nível do próprio jogo de oposições que constitui a linguagem. Eu posso dar exemplos sobre isso daqui a pouquinho. Entendi. Olha, vocês filósofos são danados e são imbatíveis no debate. Não? Eu não sei de quem se é de Sócrates ou que alguém teria dito para ele: mestre, eu estou apaixonado. Aí ele perguntou: o que é paixão? Ele disse: não sei. Então como é que você pode ser... Ótimo. Sócrates
Sócrates é meio que, assim, não dá para começar a falar de filosofia sem falar de Sócrates, e isso é ótimo, porque o Sócrates realmente tem várias interpretações. Sócrates nunca escreveu nada, né? Quem escreveu é o Platão. Então você fica sempre sem saber se... Nem Sócrates, nem Cristo e nem Confúcio. Não é incrível isso? Exatamente. O Sócrates tem as razões que ele dá para não escrever, né? Que seria a perda da memória, a gente ficaria preguiçoso, a gente passaria a não utilizar mais as nossas funções cerebrais para lembrar das coisas. Mas, sobretudo, vai nos dizer Derrida, Sócrates não escreve porque ele tem muito medo de que a escrita, de que a sua fala se perca na escrita, de que o seu verdadeiro querer dizer não seja garantido por ele não estar presente. Então a oralidade garante que eu não vou ser mal interpretada, que o meu texto não vai gerar sentidos que não era o sentido que eu exatamente queria. Então o Derrida vai questionar um pouco isso, né, de você querer controlar o sentido do seu texto, do seu dizer. Eu não posso controlar agora como as pessoas estão me entendendo. Eu posso tentar ser clara, objetiva, falar pausadamente, mas exatamente garantir que as pessoas estão entendendo exatamente o que eu gostaria de dizer é impossível. Nem eu sei o que exatamente eu gostaria de dizer. Então é essa questão, e o Sócrates é esse cara que dialoga e que faz questões pertinentes e também que incomodam. Ele diz em determinada obra que ele gostaria de ser como uma mutuca, como uma mosca. Eu falo uma pulga, alguma coisa que te incomoda. Então, quando você acha que sabe alguma coisa, ele começa a te fazer perguntas para você mesmo perceber que você não sabe. E é por isso que o oráculo vai lhe dizer que Sócrates é o homem mais sábio de Atenas. E alguém vem para ele e diz: Sócrates, sabia que o oráculo disse que você é o homem mais sábio de Atenas? E ele responde: não acho isso, não aceito isso, meio modesto e tal. Mas aí ele pensa: talvez ele tenha razão, porque eu sei uma coisa, eu sei que eu não sei. E a maioria dos homens que se dizem sábios acham que sabem muito. E não sabem, somos todos ignorantes. Então eu sou sim o mais sábio, porque eu sei que não sei. Eu conheço a minha ignorância. E esse é o primeiro ato do pensamento da filosofia, saber que não sabe. Se dar conta que não sabe. Porque se eu já sei tudo, para que eu vou ler, pesquisar, questionar? É interessante, né? As formas de linguagem, por exemplo, a música é uma linguagem, mesmo a não cantada, né? Ela reflete, ela dá, produz um estado de espírito. Produz sentidos, né? As pessoas são afetadas, né? Pensa também o vídeo, o filme, não só a música. Você tem hoje eu quero até brincar com seu esposo, que é francês, que há quem diga que quem ganhou a Copa do Mundo foi a Marselhesa, que quando eles começam a cantar lá, aqueles jogadores começaram a correr e o nosso Romário, que estava já meio pesadinho... Isso em 2000... Foi a Copa que a França ganhou, a última. Ela ganhou a última. Pois é. Então, foi a Marselhesa, não foram os jogadores. E foi quem levou o povo à tomada da Bastilha, né? Então, o poder enfim, né? Não é só a música, né? Toda aquela situação social. Mas são formas que a gente vê, por exemplo, no que diz respeito à própria literatura, ela tem a forma poética, a prosa ou verso, e também a forma teatral e tem a escultura. Isso tudo são formas de... São símbolos, são signos. Aquele homem da pré-história escrevendo ali. Inclusive a palavra semiótica, que é muito comum das faculdades de comunicação e tudo, é uma área de saber que exatamente quer dar conta disso tudo. Porque a filosofia da linguagem a gente tende a relacionar muito com linguística, e aí fica preso no texto. E hoje o sentido está sendo construído e passado, sobretudo, sobre essas outras formas, né? Vídeo, televisão, filme, canal de YouTube, memes de WhatsApp, né? Muita da comunicação se passa, agora de fluxo de informações, passa por esses outros canais. E aí é nesse momento que aparece o fenômeno das fake news. Que são essas fake news, que o que hoje a gente tem visto, acho que o Trump popularizou isso muito nos Estados Unidos, que
qualquer notícia contrária a ele ou que o desagrade, ele tende a chamar de fake news. Quando o termo foi usado mais... O termo é antigo, o termo é do século passado, século retrasado e tal. Mas ele começou a ganhar muita popularidade com a imprensa norte-americana criticando as falas do Trump, dizendo que ele estava inventando fatos. Ele inventa mesmo muita coisa. E ele muito espertamente, ele muito sabidamente, ele inverteu o sentido da fake news para dizer, para reatacar a imprensa. Dizer que quem cria, na verdade, factoides e boatos é a imprensa e não ele. E ali para frente ele acusa tudo e todo mundo de fake news. Então, essa palavra começou a ganhar também um sentido muito amplo. Todo tipo de mentira, é fake news, é fake news. E nem tudo é fake news. Então, a gente tem as fake news que são produzidas mesmo por determinados grupos, intencionalmente para mentir, para enganar, sobretudo em época de campanha política. Isso se torna um tremendo perigo para a democracia. É verdade. Né? Mas também existem aquelas outras, essas, digamos assim, não vou dizer que a gente controle os efeitos dela, tem gente que fica acreditando numa fake news para sempre, mas ela tende a ser desmentida muito rapidamente por conta de ser uma invenção de um fato. Agora, tem um outro tipo de fake news, em que o fato é verdadeiro, mas ele é apresentado de uma maneira enviesada, de uma a versão do fato. É a versão do fato. Que é aquela questão, há fatos e há interpretações, né? E o fato bruto é muito difícil de ser representado. Geralmente o que a gente tem é uma interpretação do fato, certo? E uma interpretação de um ponto de vista. Então o ideal é que a gente tivesse realmente de todos os pontos de vista para a gente poder ter uma visão mais global, mas isso é muito difícil. Na maioria das vezes, uma entrevista, um filme, um livro vai te mostrar apenas o ponto de vista do autor. E aí você fica, e se você gosta daquele ponto de vista, você tende a confirmá-lo e a dizer, era isso mesmo que eu pensava, se fixar nesse ponto de vista e esquecer todos os outros. Então, esse fato que realmente aconteceu, digamos, uma pesquisa. Eu vou dar esse exemplo, que esse exemplo é até bom. Houve uma pesquisa nas escolas públicas em que apareceu um número, né? Vocês sabem, estatísticas é uma coisa muito perigosa, que ela tende a mostrar muita coisa, mas a esconder coisas essenciais também nos números. E essa pesquisa mostrou que algumas escolas que não ofereciam filosofia e sociologia na grade curricular tinham um bom desempenho de matemática. Os alunos se saíam melhores em matemática nessas escolas. Isso pode ser por inúmeras causas, porque a escola é boa em matemática, porque, enfim, mas a manchete de um jornal de grande circulação foi a seguinte: filosofia e sociologia atrapalham o desempenho na matemática. Isso é uma fake news? Percebe? Verdade. Não necessariamente. O aforismo seria uma... Aforismo é uma frase curta. Aforismo seria bom para a época do Twitter agora, né? Porque aforismos são frases curtas. O Twitter é 120 caracteres, 140 caracteres. Né? E o aforismos é essa forma de escrita rápida, né? Um filósofo chamado Nietzsche gostava muito de aforismos. Ele não gostava de desenvolver muito texto, com medo de cair numa certa racionalidade. E o aforismo te permite um pensamento um pouco mais desconectado, mas que ao mesmo tempo nos permite associações diferentes. É bem interessante a explicação do Nietzsche de por que ele mudou a forma de escrever para a forma aforística. Eu tenho uma formação também, trabalhei na Petrobras, e quando tinha aqueles leilões de petróleo que começaram, a coisa se passou assim: nós tínhamos o monopólio do petróleo. Depois começou a se vender, então, nossos campos. Aí, como os jornais da grande imprensa que defendiam as privatizações e os leilões, eles colocaram assim: dentre os 10 leilões, a Petrobras fica com 5. Quando que a Petrobras perdeu os 5, todos eram da Petrobras. A gente tem falado muito sobre isso. Eu falo assim, isso é o enquadramento, em inglês o framing. A forma como você enquadra o acontecimento passa um sentido diferente para as pessoas. Isso é muito interessante. Tem uma pesquisa que mostra que em 2 países nórdicos, Noruega, Suécia, enfim, 2 países ali do nortão da Europa, que tem, digamos, uma sociedade, uma cultura, não vou falar que é similar, mas que a gente pelo menos tem no nosso imaginário, que são parecidos.
E um desses países tinha uma alta taxa de doação de órgãos, enquanto o outro tinha uma taxa baixíssima. Então não poderia ser explicado por questões culturais. A explicação estava no formulário. Um formulário de um país exigia que a pessoa marcasse um X se ela quisesse doar órgão. E no outro país, não marcar nada. Se você não marcasse nada, você era um doador. Se você marcasse não quero, você não era um doador. Então, a mera atitude de ter uma ação e marcar alguma coisa impedia... Então, no país em que você precisava agir para ser doador, o nível de doação caía para 20%, uma coisa terrível. No país que você não fazia nada, se você não quisesse, aí você marcava, a taxa subia para 80%. Quer dizer, a forma como a pergunta está feita te induz a uma resposta ou outra. Como você falou, eu dizer o meio copo está meio vazio ou o copo está meio cheio. Eu não estou perdendo 50%, eu estou ganhando 50%. Tá sério? Então o enquadramento da questão altera o sentido. E isso não é fake news. E isso a gente vai dizer, isso é manipulação, isso é notícia enviesada, isso é ideologia. A gente vai, né, xingar de todos os nomes, mas não pode dizer que não é verdade. Você não pode dizer que não é, é verdade isso. Petrobras ficou com 50. Isso. Mas, professora, revolução. A revolução pode ser de massa ou pode ser a revolução interior, né? Dependendo até da concepção espiritual da pessoa, né? Ela vem concomitantemente, por exemplo, a humanidade evoluiu. Houve um momento, inclusive, que os europeus se percebem, né, aqui nós ocidentais, que a gente estava nas trevas. Aí vem o Renascimento, precisamos ressuscitar aquele momento em que a Grécia floresceu com a sua filosofia, não é? Então, isso é que eu queria abordar contigo. Então, revolução, o que é mesmo, filosoficamente falando, a gente pode entender que seja evolução tão rápida que seja uma revolução? Aí a gente, pois é, o sentido das palavras, a gente não pode, essa é uma filosofia pragmática da linguagem, tem tido esse cuidado de explicar, que é uma forma assim de dizer, ao invés de a gente procurar o sentido da revolução na palavra revolução, a gente precisa entender primeiro o contexto no qual a palavra está sendo usada para a gente poder dizer qual é o sentido. Então, revolução na Grécia Antiga era uma coisa, revolução na Idade Média, outra, revolução na modernidade foi a Revolução Francesa. Cortou-se a cabeça de reis, acabou a monarquia e começaram as repúblicas. Revolução após o socialismo marxista ou após Marx é uma revolução social, de luta de classes, tomada de poder pelos trabalhadores. Então a palavra revolução, ela não tem nela mesma nenhuma essência. Ela vai depender do uso que nós estamos fazendo dela, numa frase, num contexto, certo? E você falou em revolução interior, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que o termo que, por exemplo, Marx vai usar é emancipação. A libertação interior, a palavra é emancipação, seria essa revolução interior. E eu acho que não dá para, ela tem que ir de par, né? Eu estou citando até o próprio Marx. Você não terá uma revolução sem a emancipação do sujeito. Na verdade, estou citando um Marx político, que é anterior, que é um Marx filósofo, um Marx ali da questão judaica. Esse filósofo, que é excelente por sinal, ele fala muito sobre isso, dessa relação do homem com a sociedade. Não há emancipação individual sem uma mudança nas estruturas da produção, que seria a revolução. Então, a revolução para o marxismo é a alteração da estrutura base de produção da sociedade. Agora, isso já está muito debatido e foi muito sofisticada essa questão, né? Hoje em dia não dá conta mais da complexidade desse capitalismo turbinado que a gente vive, mas a intuição central dele de que a emancipação interna do ser humano passa pela social, faz com que a pergunta não possa mais ser feita dessa forma. Vai um e não vai o outro, não, ou vai os dois juntos ou não vai ninguém. É um problema, porque nós não somos seres atomizados. Por mais que a gente queira viver de maneira separada da comunidade, isso é impossível. Nós somos seres socializados. Socializados numa linguagem, que é uma construção social e que está viva. Então a gente vai nessa construção permanente da nossa identidade em relação e em luta com o contexto. Não existe essa separação. Você não vai se emancipar sozinho numa ilha.
Percebe? Então, e também você não tem uma revolução que não tenha homens emancipados participando, homens e mulheres, né? Emancipados participando, que não sejam só massa de manobra, aí a formação da massa crítica, né? Pois é, professora, me ajuda a desatar um dos nós que eu tenho aqui filosófico dentro da minha cabeça. Por exemplo, e você colocou muito bem quando você falou da parte linguística, que cada um dá uma interpretação. Há quem diga, não, isso é verdade, todos os apóstolos eram comunistas. O comunismo primitivo, né? Pois é, outro uso de uma linguagem, por exemplo, a palavra comunismo, ela nasce no século XIX. Não é Marx, é exatamente. Então não tem como você pegar a ideia de comunismo e é anacrônico. Não existiam essas questões. Você pode falar, existiam questões de pobres, de escravos, de estrangeiros na Grécia Antiga que queriam ganhar algum tipo de autonomia. Entendeu? Mas chamar isso de comunismo é anacrônico, né? Então, o sentido da palavra depende do contexto. Se ela nasce num determinado contexto de revolução industrial, de socialismo, de crise do liberalismo, ela só pode ser usada nesse contexto, ou daí para frente. Por exemplo, o sob apóstolo, pena dela. E o apóstolo Paulo chega a dizer que para se tornar um cristão tinha que doar tudo que tivesse e doar para aquela sociedade e tudo seria comum, daí a palavra... Comunismo, Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem teria lido, quem leu Marx, quem está lendo Marx hoje em dia, me parece que são os capitalistas. E eles fundam partidos comunistas e depois eles implementam uma economia neoliberal. Os partidos socialistas, aqui mesmo no Brasil, que política é essa que aceita, por exemplo, privatizações? Não estou aqui entrando no mérito se isso é ruim ou se é ruim, mas eles não poderiam, Então, a mesma coisa é com relação ao cristianismo. Quem leu a Bíblia e hoje está pregando são principalmente os capitalistas, hegemonicamente falando. Claro que tem pastores socialistas, mas no geral, na matriz, eles dão outra interpretação ao A Revolução Protestante, o que foi? Não foi exatamente um pedido, uma exigência de que a gente pudesse interpretar a Bíblia como a gente quisesse? Fora dos cânones católicos? Então o que a gente pode dizer, né? Tá aí, né? É para ser interpretada. E agora, o que é o fundamentalismo? É exatamente você achar que o jeito que você interpreta, ou que o seu pastor interpreta, é o único possível. Porque ali está o fundamento. Nisso eu me torno fundamentalista e mato o infiel que não pensa como eu. Pronto, está feito as guerras de religião que devastaram a Europa, né? A gente não teve isso, eu acho ótimo, tem gente que acha que é ruim, que deveria ter tido, mas enfim, é a nossa história. A gente nunca teve dessas grandes guerras, sobretudo não guerras de religião, e a questão é a liberdade de expressão, né? A liberdade religiosa é um dos grandes pontos da liberdade de expressão. Eu me encontro com Deus, ou com o sagrado, ou com o divino, do jeito que eu quiser. Eu me expresso do jeito que eu quiser. E democracias aceitam isso. Então esse choque de ideias, esse choque de valores é exatamente a base da democracia. Professor, ali está Max Figueiredo, que vai me dizer quantos minutos a gente tem. Ele fala em 5, e eu queria, em homenagem às mulheres, fazer uma pergunta e ao mesmo tempo pedir para você fazer aqui uma proclamação a elas, porque as mulheres são a maioria dos eleitores. As mulheres são a maioria, acho que até da humanidade, né? Depois das guerras, vocês então são hegemônicas, né? Porque geralmente os homens são todos mortos, né? Dito isso, por que o Congresso, a minoria é de mulheres, né? E também a maior parte das... Houve um ministério aí que não tinha uma mulher, né, do Temer. Depois ele tomou jeito. E hoje a única candidata mulher não vai ser votada pelas mulheres. Né? Não vai ser votada. Pois é. Então, a que devemos isso, né? Aí a gente tem que recorrer a um conceito que eu teria que ter mais tempo, eu vou falar. Pode falar diretamente das suas irmãs. Eu gosto muito desse conceito, mas é o conceito de machismo estrutural, né? Já ouviu falar em racismo estrutural? Mas a nossa sociedade é machista. A nossa sociedade tem bases machistas. Então as mulheres são machistas. A resposta é essa. Não é porque é mulher que é feminista.
Né? Então criam os seus filhos de maneira a valorizar mais as qualidades do homem do que da mulher, e a passar toda uma imagem de que o homem é mais confiável. De que um homem sabe mais, e que a mulher, a função dela são funções consideradas menores. Eu não considero menor em hipótese alguma, mas o imaginário social considera menor as funções domésticas, e mais elevadas as funções da vida pública, que são destinadas aos homens. Então isso ainda se mantém no nosso imaginário, e é difícil então de convencer as próprias mulheres dessa mudança e desse empoderamento de nós mesmas, que a gente também pode tão bem quanto fazer todas as coisas. Então eu acho que é por aí. A resposta é bem essa, porque a gente ainda não desconstruiu o machismo estrutural de nossa sociedade. Ou não se descobriu em seu poder também, né? Também. Mas a gente também descobriu, mas não quer esse poder, porque acha que os valores machistas ainda são os dominantes, ou nem se coloca essa questão também. Olha, eu só quero dizer que eu estou do lado de vocês, que quando vocês estiverem não maltrate muita gente. De jeito nenhum. O feminismo não é uma inversão. Sou amigo aí da causa, viu? O feminismo não é uma inversão. Não precisam ficar com medo, porque vocês nos maltrataram tanto tempo, nós não vamos fazer o mesmo. É só igualdade mesmo. É só tratamento igual. E o toque de classe, inclusive aí eu estou já evocando Marx, é esse da ternura que a mulher sabe tão bem assim destilar, né? Os feministas falam isso também. Quero agradecer, professora, e agradecer a você, telespectador, pela audiência, dizer que nós tivemos um momento aqui de alta... o Leonardo Boff fala muito da transcendência nos temas aqui que abordamos. Muito obrigado. E a casa continuará sendo sua, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Estamos juntos. Felicidade.